ver quem está no controle. É o Pedrinho, né, Pedrinho? Pedrinho é aquele crente firme, irmãos. Assíduo também. Dificilmente vocês não vê o Pedrinho aqui. Todo mundo conhece o Pedrinho, né? Quem não conhece, depois, irmãos, não vai embora não, antes de dar um abraço no Pedrinho. Por que o Pedrinho é assíduo, irmãos? Todos conhecem ele. Hoje ele foi cortar o cabelo lá. Deu o horário do culto, irmãos, ele falou para o cabeleireiro, para. Deixa assim, para. O que você tirou, eu preciso ir para o culto. E veio. Depois ele termina o serviço lá. Você ri, né? Eu brinco, irmão, porque eu tenho como filho e eu sei que ele não se ofende. Estou brincando. Eu até brinquei com ele, gosto do cabelo dele até um pouquinho mais cheio. É porque ele cortou só dos lados lá. Mas é isso mesmo. Para que eu preciso ir para o culto. Eu vou para a igreja. Irmãos, Mateus 26, capítulo 26, por favor. Glória a Deus. Versículo, irmãos, do número 14, 41. Eu olhei de trás para frente. Eu sei que você está rindo. Jesus, só Deus na causa. É o contrário, Pedrinho, é o 41. A Dani que fica me... Glória a Deus. 41, 26, versículo 41, Pedrinho. Olha lá, ficou abalado. Glória a Deus. Com toda a reverência, irmãos, a palavra de Deus, vamos ler. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só até aí, Pedro. Meu Deus, Senhor, Pai que estás nos céus. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, para lhe cultuar, ó Pai. Lhe ofertar, lhe adorar, Senhor Deus, ó Altíssimo Pai. Tu és santo, santo, santo e santo, Senhor. Deus amado e Senhor, esse momento, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, não olhando, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, aqui está a Tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, do que necessitamos, ó Pai, não do que pedimos ou do que queremos, Pai. Deus, assim eu lhe agradeço já por tudo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sentar-se, irmãos. Obrigado, irmã Neuzinha, acho que eu não agradeci a água. Obrigado. Irmãos, quem estava aqui semana passada, nós falamos um pouco e Deus nos trouxe a meditar sobre o que eu falei que é talvez o livro, ou um dos livros mais lindos da Bíblia. Eu gosto muito porque é o livro todo que tem uma história maravilhosa, de começo, meio e fim, em que daria qualquer série, Netflix, aí, é maravilhosa a história de Esther. E Esther teve a chance, irmãos, de escolhas na sua vida. E vamos pensar, alguém que é judeu, fora da sua parentela, fora da sua cidade, fora do seu território, morando, vivendo exilado, com tantos costumes e coisas que poderiam atraí-la, irmãos. Pensando então, ainda depois de se tornar rainha, o tanto de oferta, irmãos, que Esther tinha. Teve, pastor. Morando no palácio, como rainha, há um momento que até o próprio rei diz a ela: o que você quer, Esther? Se quiseres metade do meu reino, eu te dou. Olha isso, irmãos. E eu hoje meditando e ainda meditando um pouco em Esther e pensando, irmãos, Esther em um momento abandona tudo e conversa com Deus, irmãos, e toma a escolha. E é interessante que antes de sair de casa, irmãos, bem antes mesmo, já nos momentos finais, quando você já está lembrando de passar o perfume, eu escuto no rádio, não sei nem quem falou, mas no rádio dizendo assim:
As nossas escolhas decidirão o nosso futuro. Propaganda de alguma coisa, eu não lembro eu só ouvi isso, né? E já meditando na palavra, e ainda ouvindo isso, irmãos, eu fiquei pensando justamente em um momento em que Esther, sendo rainha, se colocou de uma forma, após ter orado, e disse: eu vou falar com o rei, mesmo que ele não me chame, mesmo que me custe a minha vida. Isso é escolha, pastor. Isso é escolha. E não tinha como, irmãos, eu começar e a gente refletir um pouco em cima da mensagem de hoje, e não linkar, irmãos, com justamente a mensagem de Esther, nesse momento único da decisão, em que ela decide a Deus, em prejuízo talvez de todas as outras coisas boas, fúteis, mas boas, dessa vida. Não estava no script, irmão, mas eu lembro aqui, pastor Abner, lá do Rio de Janeiro, que sempre diz isso. O céu é uma bênção, mas não tem o quê, pastor Anderson? Alguém lembra que ele fala? Mas não tem bife acebolado. Tolice? Ele está dizendo o quê, irmãos? É sim uma bênção, mas tomar cuidado com as coisas daqui. Eu vivo aqui e gosto do bife acebolado. Tem coisas que nos seduzem aqui. Mas Esther não se sentiu seduzida. Vigiai e orai, irmãos. A gente vigia o quanto, irmãos. E hoje é mais raro a gente escutar. E hoje eu estou mais saudosista, porque a irmã estava cantando o último hino, e eu falei: se ela não está aqui, eu não sei cantar. Aí eu brinquei com o pastor, falei: por que eu não sei cantar? E ela sabe. Porque eu deixei de cantar. Talvez o Amora cante todos eles também. Porque foi forjado cantando, louvando. E a gente vai, às vezes, se colocando e mudando tantas coisas. E é lindo e maravilhoso os grupos musicais da igreja. Mas tem coisas que nós precisamos nos manter. Eu digo que eu estou saudosista, irmã Adin, porque eu via muito mais e ouvia entre crentes alguém brincando e o outro falava assim: vigia, crente. Perceba, irmão, se vocês não pararam de ouvir isso. Vigia, irmão. Vigia, irmã Cátia. Vigia. Não, a gente está mais flexível, mais maleável. Talvez com medo, porque tudo hoje é muito realmente mimimi. Se você falar que é isso, não pode. Falar que não pode. Então, a gente se retrai um pouco e para de falar: vigia, Davi. Chamou para cantar, não vai cantar? Vem rouco mesmo. Vigia, brincando com ele, também posso brincar. Mas vigia, Antônio. Vigia e ora. A gente tem vigiado, irmãos. Como Esther, em um momento um pouquinho antes, irmãos, não estava, talvez, tão ligada ao trono, e ela é pega de surpresa e ela fala: eu não posso ir lá. Quase dizendo assim: ei, peraí. Ele pode me matar se não chamar, ele tem que ser chamado pelo rei. Mas aí alguém chama a atenção dela e fala assim: Mardoqueu pega e fala: não será por isso que você está aí, que Deus te pôs aí? Essa foi a mensagem, mais ou menos, da semana passada. A gente tem, irmãos, feito isso, orado, vigiado, ou nossa vida tem sido, aos poucos, irmãos, de uma forma muito ali, não transparente, irmãos, de uma forma muito enrustida, sendo envolvido, irmãos. Vigiai e orai para que não entreis aonde, irmãos? Na tentação. Não, eu estou bem. Seu espírito pode estar bem, irmãos, e graças a Deus por isso, porque é a única forma
da gente vencer, a gente derrotar esse ser humano, essa carne que é muito fraca. Tentação, irmão. Tentação. Quem aqui, irmãos, não dizer não foi, e esse não foi, não é tão longe, não, irmãos, de passado, talvez você lembre de alguma coisa muito mais pesada, de uma coisa muito mais terrível, mas hoje mesmo, em seus pensamentos, e eu sempre digo que se a gente pudesse, irmãos, colocar uma tela aqui, e eu, enquanto pastor, gestor, né, da igreja, que diz? Gestor faz gestão. E eu pudesse entrar dentro da sua cabeça, Davi. Da sua, da minha, da sua, Gabriel. E de uma forma combinada dizer assim, eu vou projetar aqui apenas 5 minutos. Eu negocio para 2, se você quiser. De pensamento seu, para que todos vejam aqui. Ó. Só que eu escolho. Olha como Deus é bom, irmãos, que não expõe a gente. Fica pesado, não fica, irmãos? A gente chegar, irmão Roberto, olha o irmão Roberto, um homem sério, homem temente a Deus. E aí, só 2 minutos. Dá para pôr? Antônio, dá para pôr aqui qual que eu olhei e falei, esse não agrada a Deus. Esse não, Gabriel. Esse não, Jéssica. Esse não, Lourdes. Mas são as tentações nossas. O que é uma tentação, irmãos? Nada mais é do que aquilo que vem aos nossos pensamentos, aquilo que vem ao nosso coração e nos induz ao erro. Existe um monte de coisa, mas para mim essa me basta. É aquilo que me confronta, me incomoda, me leva a pensar, me leva a desejar, me leva a algum sentimento em que eu fazendo isso, eu vou errar. É essa a tentação. Com isso, irmãos, em cima do que nós falamos dos 2 minutos, vamos falar a verdade. Quem daqui não foi tentado? E há problema nisso, Walter? Não. Só que Deus escolhe uma quarta-feira para tratar a gente com isso. Para nos alertar. E a palavra começa justamente com isso, irmão Antônio Amora. Vigia. Vigia, crente. Com quem Deus está falando, irmãos? Além de mim? Não sei. Comigo Ele está. Vigia, crente. Vigia e ora. Porque você não é um super-homem. A sua carne é fraca. É fraca, irmãos. A Bíblia nos remete, irmãos, e vamos lá que a gente já conhece muito bem. O tempo é ruim, irmãos. No livro ainda de Mateus, só que volta lá para trás. Pedrinho de cabelo novo. Mateus 4, irmãos. Momento em que Jesus é tentado. Então, diz assim a palavra que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê, irmão? Tentado pelo diabo. E, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens em teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra.
Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou ao diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo sai e os anjos o servem. Irmãos, eu vou verificar a veracidade, mas alguém me mandou uma mensagem dizendo que estão se discutindo, no caso, o Vaticano, uma nova Bíblia, irmãos, que essa já está ultrapassada. Não atinge os jovens, não atinge os adolescentes, que o Velho Testamento, mais ainda, agride, que teria que se formar uma nova Bíblia. Irmãos, vigiai e orai. A palavra aqui, irmãos, com mais de 2000 anos, nos traz uma realidade, irmãos, de hoje, em que nós já colocamos aqui que nós não temos coragem de expor 2 minutos dos nossos pensamentos aqui, irmãos. Que somos tentados. Sim, irmãos. Jesus foi tentado, irmãos. E não parece que é assim mesmo? Olha aqui, se você voltar uma página, na minha é uma página, o que precede isso, irmãos, é a glória. É o batismo de Jesus. Jesus é batizado, o céu se abre, e aí, irmãos, vem justamente essa fase. Cuidado, irmãos, quando você está bem, até espiritualmente, irmãos. Jesus estava na melhor da fase, irmão. Acabou de ser batizado aqui, ó. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, irmãos. Além de ser Deus, irmãos, estava muito aqui, ó, sem nada, sem pensar nem nada. Mente limpa, acabou de batizar. E veio o inimigo ali tentar. Não esquece disso, irmãos. Não se acha. Não se acha. Essa palavra já veio em algum dia aqui nessa igreja, irmãos. Em algum dia essa palavra, agora, esses dias aqui, eu não sei qual mais. Cuidado para não se achar. Cuidado. A irmã trouxe. Nem fui eu que trouxe. Sobre a autoridade e sobre quem cuida, as parteiras. Cuidado, irmãos, para não se achar tão santo. Estamos falando de Deus aqui, ó, que foi tentado. Não esqueça o início desta mensagem, irmãos. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Está aqui, ó. Jesus, sabendo que iria passar por isso aqui, irmãos, nos diz, e tendo jejuado 40 dias e noites, ou seja, o próprio Deus, irmãos, falou, deixa eu me retirar aqui, deixa eu me preparar, porque eu sei o que vai vir. Vigiai, passa seu tempo vigiando, passa seu tempo orando, irmãos. Se prepara. Para quê, pastor? Tentação. Jesus passa, irmãos, jejuando 40 dias. E depois o que acontece com ele, irmãos? Teve fome. Teve fome, irmãos. O texto aqui, irmãos, e nós não vamos dividir nisso hoje, mas é muito claro em que Jesus foi tentado, irmão Edinho. Primeiro em suas necessidades básicas, irmãos. E isso é importante dizer, porque esse texto de 2000 anos coloca qualquer ser humano aqui, irmãos, como igual, em que não há de dizer, eu não sou tentado, não. Tá bom. Jesus teve fome. Jesus foi tentado na necessidade básica dele de comer. Qual a necessidade do ser humano, irmãos? Comer. Beber. Ter uma casa. Ter como pagar as suas contas.
Estou falando de necessidade básica, irmãos. Necessidade sexual. Estou falando de casal aqui, irmãos. Que há essa necessidade. São necessidades, irmãos. E Jesus foi tentado e você não. Você tem as suas necessidades. E você está vigiando, está preparado, lembra de Vasti? Para sofrer todas as tentações, ou você é aquele que fala assim, está faltando aí para pagar o cartão? Eu sei como fazer, eu sei como dar um jeito. Eu sei como te promover, eu sei como fazer isso para chegar mais dinheiro na sua conta. Sua necessidade é o quê? Sexual? Eu sei qual que é. Mas não são as necessidades básicas. Eis que depois vem e diz o quê? Tenta ele dizendo, ei. Então o diabo transporta e diz o quê? Se tu és o Filho de Deus, lança daqui, se joga que os anjos vão te pegar. Está dizendo o quê? Confrontando ele em ter. Se tu tem todo esse poder mesmo, joga. Joga, se joga daí, poderoso. Cuidado, irmãos, com aonde a gente possa colocar as nossas confianças, se é num belo terno, numa bela roupa, num belo emprego que te enche o bolso e você pode pagar. Eu conheci uma pessoa, irmãos, que literalmente, irmãos, ele tirava assim do bolso, pacote de dinheiro, contava assim, ó, para mostrar que tinha poder, que tinha isso. E esse mundo que está aí fora, irmãos, não nos tenta com isso. Ou então, irmãos, o diabo vem e diz a ele assim, olha, se você prostrado me adorar, tudo isso que você está vendo, serás teu. Aí a pessoa se sente. Aí não estou falando de poder. Irmãos, a gente até canta, irmão Roberto. Eu não preciso, né? Ser reconhecido por ninguém. Oh, maravilha, né? Gostoso cantar, né? Não precisa, irmãos. Graças a Deus, o seu coração não é maneuzinho. Mas eu faço questão, toda vez que ela traz água aqui, muito obrigado, irmã. Por quê? Não é o caso dela. Tem irmão que faz uma coisinha pequena. Se você não agradece, fala assim. Nem agradeceu. Nem agradeceu. Que a gente possa, irmãos, entender que a gente não está livre de nenhuma dessas tentações aqui. Nenhuma delas. Nenhuma delas. E aqui eu lembro lá o que Tiago já dizia, irmão, se você acha que não, que esse mundo aí é muito ruim, não, tem muita coisa ali boas, que possa nos seduzir com tudo isso. Com as nossas necessidades, ou com dizer que eu sou, ou então que eu tenho. É isso, irmãos. E a gente está preparado para isso, Walter? Não, mas não, como não, irmãos? Tiago nos deixa muito claro, até Elias. E é até mesmo, irmão, porque quem sou eu perto de Elias, irmãos? Minha fé é pequena, irmãos. Minha fé não alcança a ousadia de Elias de chegar ao rei e dizer, ei, rei! Vim aqui em meu nome, olha. A Bíblia está clara, irmão, pode ver. Capítulo 1 de Elias, ele vai até o rei e diz, vim aqui em meu nome, como dizendo assim, não estou falando nem em nome de Deus, porque eu sei que ele vai concordar comigo, porque eu tenho moral com ele. Até Elias, irmãos, fez parar de chover. Fez fogo cair do céu. Lixando a unha, irmãos, se fosse hoje. Enquanto os profetas de Baal estavam lá. Vocês já acabaram? Uma mão copinho d'água. Já acabou, profeta de Baal, agora sou eu, Deus. Manda fogo, Pai. Elias, irmão, que eu não sirvo para limpar o sapato de Elias. Até Elias, irmãos, diz Tiago, sofreu as paixões desse mundo. E você não.
Vigiai, irmão. Vigiai e orai. Você não é de ferro. Vigia, irmãos. O que o diabo faz aqui, irmãos? O que o diabo faz aqui? Olha que é Deus. Eu vou voltar aqui no capítulo 2, onde ele foi tentado na necessidade dele, irmãos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aonde, irmãos, eu quero meditar um pouco com os irmãos, no tempo que nos resta ainda? Nas brechas, irmãos. Aqui é brecha. Ah, não, eu não estou vigiando. Qual era a maior necessidade aqui, irmãos? De Jesus. Jesus homem. Deixa o Jesus Deus daqui do lado, não tira ele, mas Jesus homem, irmãos. Jesus é 100% homem, 100% Deus. O Jesus, mistura com jejum, né? O Jesus homem, fica 40 dias sem comer. Irmã Kátia, o que ele mais quer fazer? Brincar com a senhora? Pregar? Ouvir alguém? O que Jesus quer, irmãos? O Jesus homem quer comer, irmãos. 40 dias, irmãos. Quantas vezes você já jejuou um dia? Desculpa. Não quero ofender ninguém. Hoje, irmãos. Hoje, e eu louvo a Deus e Deus conhece o meu coração, o tanto que eu honro pessoas que eu sei que têm mais experiência do que eu, irmão Vicente, as colunas da igreja, eu honro demais vocês, eu honro muito, porque a gente precisa aprender realmente com eles. O que mais Jesus, irmãos, necessitava ali, era de comer. Portanto, irmãos, o diabo olha e vê, sabendo que ali Deus encarnou, mas encarnou em um homem, em um ser humano, e o diabo já conhecia esses seres humanos desde lá do Éden, irmãos. Esse mesmo diabo que ousou ser igual a Deus, irmãos, talvez, irmãos, tenham olhado e visto uma oportunidade de dizer, agora, com fome, fraco e no deserto. Tem coisa, bandido, irmãos, se você deixar a sua casa aberta, ele pega. Se você fechar, ele já fica meio assim. Se você botar um alarme, aí ele vai no vizinho. Que é moleza. Talvez tenha olhado aquilo e falado assim, é agora. É agora. A maior necessidade desse ser humano aí é fome. Quer comer? Tu não é Deus? O motivo aqui, irmãos, não é hoje da palavra, mas era retirar Jesus da cruz para que ele não viesse a salvar a mim e a você. E começa aqui a tentar retirá-lo. Esse é o grande fundamento. E Deus precisava passar por isso, irmãos. Por que ele precisava passar por isso, irmãos? Deus precisava de ser tentado, irmãos. Ganha o que com isso? Já pensou nisso, irmã Noemi? A senhora mais tempo de crente do que eu aí. Por que essa parte na Bíblia? Porque Deus, enviado pelo próprio Deus, porque aqui o Espírito leva ele para ser tentado. Que graça tem isso? Pula essa parte, vamos para a cruz. É porque, como nós dissemos, irmãos, essa água, esse pão da vida, precisa ser comido, irmãos, alimentado, meditado, dia e noite, para aprender, lembrar e saber que nós não damos conta. Ele precisava passar por isso, irmãos. Só que o diabo olha para ele, irmãos,
vê tudo isso de fraqueza, mas esquece, irmãos. Parece que passa desapercebido, lógico que não. Isso é uma aposta. Mas tão quanto 100% o homem, irmãos, está ali 100% Deus. 100% Deus, irmãos. E isso é importante a gente lembrar, irmãos. Porque todas essas tentações que caíram sobre o Filho de Deus, Gabriel, cai sobre você todo dia. Cai sobre você, Dani. E você não é 100% Deus. Eu não sei quantos por cento, e quantos por cento eu sou? Quem daqui acha que é zero? Tem que vir para a escola bíblica dominical, se achar que é zero. Dentro de você tem um Deus. Dentro de você tem o Espírito Santo. A gente só esquece, irmãos. E deixa às vezes ele lá, e realmente não lembra que ele está lá. Fica até fraco. E o inimigo olha e vê você. E até ele parece que esquece que dentro de você tem 100% homem, mas tem também Deus. Por favor, Pedrinho, abre em Tiago, por favor. Vamos lá para Tiago. Capítulo 1, irmãos, de Tiago. Versículo de número 14, irmãos. Um pouquinho antes, o 12 e o 13, Tiago começa a dizer sobre as tentações, sobre ganhar coroa, se a gente resistir, se a gente vencer essas tentações. Versículo 14 diz: mas cada um é tentado, eu, pastor Antônio, Davi, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A pergunta então, irmãos, ela passa a ser agora, não se você é tentado ou não, isso nós já esclarecemos aqui e temos certeza que eu sou. E muito mais do que os 2 minutos, irmãos, ali eu fui simplista. É o dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. É, pastor, mas dormindo dá uma pausa, não dá? Não, irmãos, tem vezes que a gente sonha coisa que não devia sonhar. É, Gabriel. Nem dormindo, não. Nem dormindo a gente não deixa de ser tentado. Por quê? Pelas nossas concupiscências. A pergunta é, irmãos, então, quanto Jesus tinha fome, é olhar para dentro de nós, irmãos, e é essa reflexão aqui que a gente precisa relembrar e fortalecer no caráter cristão, é dizer assim, irmã Lourdes, qual é a minha fome? Qual é a minha fome, Gabriel? Qual é a tua? Qual é a tua? Qual é a tua, Edinho? Eu sempre dou exemplo do irmão lá que caiu lá do Nordeste. Não é? Caiu, não caiu, não caiu, aquela coisa toda que fica, né? Porque quando é medalhão, é bom dizer que fica na dúvida. Mas caiu, irmão, caiu é do homem. O levantar que é de Deus, mas caiu. Está lá. Outros, você vai lembrando aí, não precisa falar não, mas na minha cabeça passa alguns, que a gente precisa expor. Porque caíram, eu não sou melhor do que eles, mas caíram, irmãos. Por conta de quê? Das necessidades básicas lá, sexual. Tem irmão que não pôde, irmãos, ver uma mulher. Não está aqui hoje. Reunião com o Ministério da Família, domingo. Eu aqui em cima conversando com eles. Eu passo, irmãos, às vezes, perto de alguma mulher bonita, eu falo para minha esposa, bonita essa mulher, elegante. E aí, foi um pouquinho mais da conversa, dizia assim, tem irmão que olha e fala assim, eita mulherão, eita não sei o quê, ou mulher também, fala, que homem, mas ninguém fala nada, irmão, está nos 2 minutos. Está nos 2 minutos, Gabriel. Ou a pessoa é cega, irmãos, ou não tem mulher bonita, tudo horrível, tudo feio. Passam os homens, às vezes,
na televisão, tudo horrível. Não, são feios, são feios. Não, irmãos. Se quiser espiritualizar ainda, cara, são imagem e semelhança de Deus. Alguns são mais parecidos com Deus, outros são menos, então. Mas aí, irmãos, a fome dessa pessoa é sexual. Tem irmãos, irmãs. Tem um ditado no povo que diz assim, tem homem que não pode ver uma cadeira. Pode ver uma cadeira de quatro. Já vê as pernas da cadeira. Pesado isso, irmãos? Vigiai. O Senhor não mandaria, irmão, porque há necessidade para a gente. Qual é a tua fome, irmão? Tem fome. Tua fome é de quê? É sexual? É de necessidade? É de dinheiro? É de dinheiro? Tem gente que vive ainda amando o dinheiro, senão Deus não colocava. Razão de todos os males. É o dinheiro? Não, é amar o dinheiro. Mas tem gente que ama, irmão, e fica tentado. E aí não pode ver um dinheirinho, se achar um dinheirinho em cima. Irmãos, perderam R$50 aqui na igreja, no ano passado. Perdeu-se. E aí? Achou-se? O dono? Achou? Não. Pessoa que perdeu, falou, perdi. E aí? E o que achou? Alguém achou. Depois entregaram, perdão, pai. Depois entregaram, amém. Mas irmãos, alguns não podem ver facilidade em relação ao dinheiro. Alguns, irmãos, ele não assume, irmãos, mas tem uma fome, uma necessidade de poder, tira da frente do trabalho. O ditado mesmo popular diz, quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Eu mudo um pouquinho, eu falo, quer conhecer alguém? Dá poder, mas tira. Aí você conhece. Dá poder, você não conhece. A pessoa agradece, abraça, não é? Oh, carrega a mala. Grande Deus. Oh, Deus. Com todo respeito, porque ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Em alguns você vai se encaixar aqui, não é possível. Nós abrimos de uma forma genérica, mas estamos aqui dizendo do que você tem fome. Está aqui. Alguns é de enganar, irmãos. Mentir. Irmão que não se livra, irmão Daniel. Não se livra, pastor Daniel Rocha, de mentir. A mentirinha aqui, mente ali. São as fraquezas, irmãos dele. São as vulnerabilidades. É o que o diabo olhou para Jesus e falou, aqui tem uma vulnerabilidade, é fome. A pergunta não é se você tem ou não, a pergunta é, qual é a sua? Eu tinha separado essas que eu falei, que são as mais escaldantes, irmãos. Mas eu, aqui orando, irmãos, Deus falou mais uma, fala mais essa. Vou falar. O da preguiça, irmãos. O da preguiça é problema, irmãos, é fraqueza. É tentação, como não? Você acha que você pega e fala, não, hoje não. Vai lá visitar a irmã. Não. Cansado, cheguei do trabalho agora, tenho que fazer as unhas ainda. Né? Amanhã tem escola, amanhã tem trabalho. Vou tomar um banho aqui, vou dar uma... E a irmã lá? E o enfermo? Como é que faz? Lembra, tentação não é aquilo que veio nos meus pensamentos para eu errar. Está certo eu não visitar? Não, estou incomodado com a irmã Kátia, por favor, fala com a irmã Luzia. Uma irmã que é lá do Belém, o filho, só tinha o filho abandonou, está passando necessidade até de comida. Falei, não deixa faltar. Não deixa faltar, Kátia. Vê o que está precisando. Pode? Pode ter preguiça. A gente é tentado a ter preguiça, tentado a não ir no culto, tentado a não ir... Para, irmãos. Amanhã tem culto na casa do irmão, o pastor Eugênio, né? Honório. Tem culto. Dá vontade de ir? Meu espírito fala, dá. E minha carne? Vai não, você vai trabalhar. Tem que correr para casa, tomar um banho, dar um jeito, vir para cá. Vai não. Ó, isso é tentação. Está me tentando, está vendo lá a brecha do meu cansaço, de outras necessidades, fala, vai não.
Desculpa se eu fui pesado em dizer preguiça, mas é isso, é a gente arrumar um jeito, irmão, de ser tentado e vencido. Por isso, vigiai, Antônio. Vigiai, irmãos. Está aqui. Qual é, irmãos? Qual é a sua vulnerabilidade? Qual é, irmãos? Eu estou filtrando assim, ó, o máximo possível. Qual é aquele, irmãos, que você não quer que eu coloque aqui? Qual é? Algum voluntário? No púlpito? Quem prega? Algum voluntário, irmãos? Não é? Deus te ouve, ó. Se é só para mim, irmãos, tudo bem, tenha vergonha, né? Mas e para Deus, irmãos? E para Deus, irmãos? Está aqui. Qual é a sua vulnerabilidade? Está aqui. A gente é tentado justamente, engodado pela sua própria concupiscência, na sua fraqueza, irmãos. Irmãos, eu estou ali pensando, eu sou meio maluco, daí eu fico pensando, E depois eu fui almoçar, e você fica já pensando na mensagem também, meditando. Estou comendo, eu estou olhando para o bife, aí eu corto o bife, ponho ele na boca, eu mastigo e faço o quê? Engulo o bife. Aí, irmãos, o Espírito Santo fala para mim, Antônio, tem como você engolir esse bife aí sem pegar nele, sem cortar, mastigar? Eu falo, não tem, irmãos. Para a gente engolir, antes, irmãos, tem aí um processo. Ninguém, irmãos, aparece sem roupa assim, ó, puf, num quarto de motel, traindo. Não é assim. Existe um tempo, um processo entre cortar, levar a boca. Há tempo, irmãos, para que a gente possa vigiar. Eu digo, e eu falo para minha esposa, já aconteceu, eu falei, cuidado. Para algum pastor já falei, para o pastor Anderson, cuidado, irmãs, cuidado, irmãos. WhatsApp, irmãos, está lá. Ou você não conhece a pessoa, ou faz tempo que você não vê, aí vem assim, ó, oi, não é legal. Oi não é legal, irmãos. Ninguém fala oi, sim, só. Oi. Aí você na sua cabeça, oi? Aí o dedinho seu vai lá onde? Na bolinha ali, ó. Tal de, é perfil que chama? Foto de perfil? Foto de perfil. Não, corta, nem olha a hora de perfil. Oi não é oi não, irmãos. Aí você vai na foto de perfil, você quer ver quem é. Opa. Vigiar e orar, irmãos. Para que isso? Por quê, irmãos? Depois que você fez essa autoanálise, e cada um sabe a sua, vem a aplicação disso para a nossa vida, irmãos. Se você já sabe disso, a hora que você é tentado naquilo que você tem fome, você já trabalha e fala assim, vamos para o final, aqui da tentação de Jesus. E disse, tudo darei. Então disse o que? Jesus é a mesma coisa, irmão. Eu já sei a minha fraqueza, eu já sei no que eu tenho fome. A hora que apareceu assim, o oi, ou alguma coisa, o que eu vou falar? Vai de Satanás. Vai de Satanás, porque está escrito, o Senhor Deus adorará. Vai de Satanás. Você, de novo com isso? Tu é mais velho, mas tu não aprende. Eu já aprendi, Satanás. Eu não vou cair com isso, eu sei que eu estou jejuando, eu sei que eu estou com fome, eu sei, mas eu não vou comer. Não me é lícito. Não me convém que eu coma, não me convém que eu faça isso, não me convém que eu ande com você, não me convém que eu te escute, não me convém que eu faça isso, não me convém que eu olhe isso, não me convém que eu pense isso.
Não me convém, diabo. Mas você gosta, você fala, gosto. Pesado? Não. Não tem aqui, mas pergunta para Jesus. Você está com fome. Se fosse qualquer outra pessoa, tu quer comer? Ele vai falar, quero. E vai comer? Não, não posso. Eu sei que eu vou enfrentar. Eu não vou comer. Mas você quer? Quero. Mas não vou. Feito isso, irmão, pode ter certeza, irmão. Isso vai caindo. Você começa a nem sofrer mais dessas tentações. Por quê? Está vigio. Está vigiando, está esperto. Você acha que Satanás encostou ali para quê? Porque olhou e falou, vou por aqui. A hora que você fizer isso, irmãos, está feito. Agora, não tem como. A minha receita não serve para o senhor. O meu médico é o mesmo, é Jesus. Mas o que Jesus prescreve para mim, não é igual o que ele prescreve para a irmã Cátia, não é igual para o Antônio, não é igual para o Luiz. Cada um tem a sua fome, irmãos. Agora, a primeira coisa, assume a sua fome. Ore a Deus, clama, jejua e vigia. 9:8. 1 Coríntios capítulo 10, irmãos, versículo 12 e 13, diz assim, Paulo diz assim, irmãos, capítulo 10 de Coríntios, versículo 12, aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia. Não caia. Baixa a bola. Você não é tudo isso. Não é tudo isso. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes. Com a tentação dará também o quê? Irmãos. É só estar ligado, irmãos. É só estar conversando com o Espírito Santo. Toda hora. Feito bobão. Feito doido. Não tem problema, irmãos. Não sabe nós, irmãos. A gente vai ter 80 anos, 90 anos, alguns 100, Deus vai nos levar. E a gente não vai aprender, irmãos, o quanto de ganho a gente tem, irmãos, de ser tonto. Eu vos convido a ser tonto, mais do que você já é. Se muito fazemos uma oração de manhã, irmãos, por favor, se você ora feito Daniel, amém. Estou falando de mim, que sou reles mortal. Mas de manhã, eu oro antes de sair. Eu oro para os meus alimentos. Eu oro à noite. Quando tem uma necessidade maior, eu oro. Procuro meditar na palavra de Deus. Mas eu tenho absoluta certeza, irmãos, se eu usar mais o que está dentro de mim, irmãos, e esse ser bobo é isso, irmã Luzia, a senhora está na fila do banco, a senhora não pega fila, né? Ainda pega fila? Fala qual que é o banco que eu vou processar eles. Só está numa fila e está ali falando assim, Jesus, o senhor viu lá para mim aquilo que eu pedi para o senhor ontem? Que eu falei lá, senhor, lógico que o senhor lembra, que o senhor tem lá os livros, né, que o pastor falou, que está tudo anotadinho aí, os livros das crônicas, tudo. Lembra, irmãos? Começa a pensar no que eu estou falando, está numa fila de banco. O senhor não esqueceu, não, porque eu pedi lá pela minha filha, porque eu estou preocupado e está lá com aquela dor, ou então está preocupado com o casamento, está isso. O senhor já viu alguma coisa? Não? O senhor tem alguma resposta para mim? Isso é coisa de louco, irmãos. Isso é coisa de doido. Mas é esse convite que eu faço. Para que você comece a fazer cada vez mais, irmã Lourdes. Realmente está lá no trabalho, mas vão achar que eu sou doida. E daí? A senhora quer agradar quem? Aos homens ou a este que é fiel? Fiel para te dar o escape. Que está aqui pronto, fala assim, Jesus, a hora que você vê aquele monte de dinheiro, ou então quando chegar aquela oportunidade, que você vê, você fala assim, misericórdia, meu Deus, me livra disso, me ajuda, me dá um escape,
Não veio sobre a tentação que você não aguente, filho, calma. Aguenta mais um pouquinho, mas nós estamos juntos. Estou aqui, ó. Eu vou dar um jeito, ó. Eu vou dar um escape para você. Ah, mas está me queimando, não posso ver. Vai lá, toma um banho frio, gelado, o que for. Baixa esse calor. Esquece isso. Apaga esse contato. Deus sabe com quem está falando, irmãos. Tira isso da sua cabeça. Fecha essa porta. Se alimenta da fome que você tem, mas de Jesus. Começa a ter essa fome. Está com a fome de fazer outra coisa? Come isso. Come isso que te basta. Mas eu preciso desse poder. Não precisa. Você precisa da minha presença. Eu preciso de pagar isso. Não precisa. Eu dou um jeito. Eu dou um escape. Eu preciso resolver aquilo. Eu preciso. É mais fácil desse jeito. Sim, às vezes o caminho mais curto é o do inferno. Não é o do céu. A porta é estreita. A porta é estreita, irmãos, não tem como negar, não tem como falar que o reino de Deus é assim aberto, que você começa aqui, batizou e a coisa vai ficando larga, você começa a ver os portões enormes. É o contrário, você batizou aqui, você começa a ver a porta, parece aquela porta de Alice no País das Maravilhas. Quem já assistiu? Você olha e vai falar assim, não é possível, eu não vou passar nisso. Mas passou. Abram e eu já encerro de vez, meu irmão. Ah, Pedrinho, por favor, livro de Hebreus, capítulo de número 2, o versículo 17 e 18. Porque nessa altura, irmãos, eu quero que você esteja da seguinte forma. Antônio, esse Antônio, irmã Eulália, Neuzinha, William, igreja de São Roque. Eu quero que nesse momento você já esteja assim, se achando um nada. Um pecador, um camarada que erra, que está dentro dos, não dos 2 minutos, mas de umas 2 horas de pensamento ruim, tentado, vigiando mais ou menos, mas tentando melhorar e dizendo assim, eu não dou conta, eu sei, pastor, eu vou levar essa palavra que o Senhor vai me dar o escape, mas eu não dou conta, eu estou com medo de pecar, eu estou com medo de errar, eu estou com medo de cair, e a gente encerra aqui. Versículo, por favor, Pedrinho, 17 e 18, esse é o capítulo 2, 17, 18, irmãos. Eu vou só ler, não vou falar absolutamente nada, irmãos. Pelo que convinha que aquele Jesus lá, irmão, que foi tentado, para aquilo, irmãos, se era necessário para que a gente falasse isso, porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para quê? Para expiar os pecados do povo. Ele precisava passar tudo aquilo, precisava saber o que é uma tentação, o que é uma carne querendo comer um pão, o que é sofrer as necessidades, sofrer de realmente falar assim, está tudo aqui, eu te dou. E o ser humano ali, 100% homem, conseguir, irmão, passar por aquilo, para quê? Para depois vir aqui, no Hebreus dizer, pode voltar ainda, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, fosse homem, 100% homem. Para ser misericordioso, aí vem o Deus, e fiel, sumo sacerdote no quê? Naquilo que é Deus, para expiar os pecados, para olhar para nós e dizer o quê, Pedrinho? No outro. Porque naquilo que Ele mesmo, Jesus, irmãos, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ele te socorre, irmãos. Você não dá conta. William. Às vezes o pensamento é tão pesado, é tão ruim. Você não dá conta. Você não consegue contar para a esposa. Você não conta nem para Deus de vergonha. Deus diz, só entenda que eu estou aqui. Só conversa comigo. Eu te dou escape. E eu estou aqui para te socorrer. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Pastor, por favor. Glória a Deus. Querido.